Então, vamos lá, né, para começar, né, o assunto aí sobre design thinking, vamos primeiro separar o que é design, o que é design thinking, né? O que é design, né? Se for olhar lá a definição de design no dicionário Aurélio, é mais ou menos isso daqui, né? A concepção de um produto, uma máquina, um utensílio, uma ferramenta, uma embalagem, publicação, etc., né? Especialmente no que se refere à sua forma física e funcionalidade, né? Então, assim, essa definição ela é correta, né? Mas tem um ponto de atenção ali que é essa parte que eles destacam ali, especialmente no que se refere à sua forma física e funcionalidade, né? Então, a gente pode ter um certo engano aí, né? Na verdade, o design ele não é só a forma, ele não é só a estética, né? Ele é a funcionalidade também, né? Mas acima de tudo, ele é o propósito, né? O propósito que você dá aí para o produto, para a ferramenta que você está criando, né? Então, quando normalmente as pessoas pensam sobre design, né? Eu vou esse exemplo aqui, né? O cara vê esse carro ali, ele pensa, puxa, olha que legal esse carro, né? Olha que legal o design desse carro, né? É a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Quando ele vê esse prédio aqui, poxa, olha que legal o design desse prédio, né? Quando na verdade aqui é mais uma questão de arquitetura, né? E a arquitetura ela abraça o design, né? Uma competência dentro da arquitetura ali nesse caso, né? Então, aqui eu queria até citar o Steve Jobs, né? Apelar para a autoridade do mestre aqui, né? Que ele já dizia, o design não é apenas o que se vê, o que se sente. O design é sobre como funciona, né? Aí, eu queria trazer para vocês uma história aqui, um pouco da visão que eu tenho de design, né? Eu gosto de viajar um pouco, assim, eu gosto de filosofar, né? Para mim, assim, o design ele tem dois tipos de design, né? Tem o design natural, que é tudo aquilo que a natureza cria, né? Basicamente, e tem o design artificial, que é tudo aquilo que o homem cria, né? A sua cadeira aí que você está sentado, o seu computador e tal, né? Então, assim, basicamente aqui a gente tem uma imagem bem inspiradora aqui, né? Uma paisagem bonita, né? Onde você vê ali as montanhas, as cadeias rochosas, aqui tem toda uma atmosfera, um ecossistema, né? Você tem um lago ali com animais e tudo tem um propósito ali, né? Aquilo que a natureza, de certa forma, desenha, né? Aqui, se você for olhar esse cachorrinho aqui também, ele é um exemplo também de design natural, né? É um cachorrinho ali que, né, apesar de ser um animal e estar sujeito às leis da sobrevivência, da natureza e tal, né? Nesse caso, ele é um animal doméstico, né? E por isso ele cumpre um propósito afetivo, né, na vida do homem, né? Então, tudo tem um propósito aqui. Aí, aqui a gente tem um exemplo aqui de design artificial, né? Esse aqui é um machado de pedra, né? Lá da era paleolítica, mais ou menos uns 60 mil anos atrás, né? Então, isso aqui foi a primeira ferramenta criada pelo ser humano de que se tem notícia, né? Então, foi uma ferramenta ali que o cara criou para poder, sei lá, abrir um coco lá, caçar algum animal, né? Ele tinha uma necessidade, precisava resolver um problema, ele criou uma ferramenta para poder facilitar, né? Então, aqui a gente vê um exemplo da natureza permitindo o homem empregar a sua criatividade e a sua inteligência para criar inovações, né? Para criar ferramentas. Aqui, de certa forma, isso é uma expressão de design. Aqui a gente tem, né, um desenho rupestre, né, que também lá da era paleolítica. Os caras usavam ali pedaços de carvão com alguns pigmentos de plantas, de sangue de animais e tal, né, para poder desenhar nas paredes das cavernas. E basicamente o que eles estavam fazendo ali, estavam contando histórias, né? Então eles tinham a necessidade de contar histórias, é uma coisa muito humana, né? Então, para isso, eles precisaram desenvolver ali métodos e ferramentas para conseguir chegar nesse objetivo, né? Só que daí os desenhos eles são muito limitados, né? Para você poder ter que ilustrar toda uma situação. Então, com o tempo, foram tendo a necessidade de criar símbolos para se expressar, né? Então, a gente criou, né? A humanidade criou ali os hieróglifos. Só acho que foram os antigos egípcios que criaram, na verdade, os hieróglifos são bem mais antigos, né? São lá da época da antiga Suméria, né?
que é aquela região ali onde é o Iraque, o Irã e tal, né? Mais ou menos uns 6.000 anos atrás. Então, eles criaram ali a escrita cuneiforme, né? Onde eles desenhavam esses hieróglifos em cima de tabletas de argila, né? O cara ia lá, desenhava com um palitinho ali, depois ela secava e virava isso aí que vocês estão vendo, né? Ainda assim, é algo muito ilustrado, ainda é um tipo de linguagem escrita muito limitada, né? Então, aí surgiu o alfabeto, né? Nesse caso aqui, o alfabeto romano, que é o mais utilizado, né? Deriva lá do alfabeto grego, né? É um sistema de notação muito mais preciso, né? Onde a gente consegue se expressar e colocar conceitos ali muito mais complexos, né? Através da escrita. Então, foi uma maneira que a humanidade encontrou aí de contar histórias com uma riqueza maior de detalhes e com mais precisão, né? Então, isso aqui foi uma grande evolução da linguagem, né? E daí, para que isso fosse possível, a gente precisa de ferramentas, né? Ferramentas e mais ferramentas. Então, aqui a gente tem uma ferramenta de escrita, né? A caneta Bic, aí, que surgiu lá em 1945, né? A primeira caneta esferográfica, né? E veio para substituir a caneta de tinteiro, né? Então, isso daqui é um dos maiores exemplos aí de inovação, né? E de revolução, assim, um negócio extremamente disruptivo. Se você pegar o projeto de uma caneta Bic para olhar como funciona ali o sistema daquela ponta esferográfica, é um negócio genial, né? Para mim, isso aqui é um dos maiores exemplos de tecnologia, por mais simples que pareça, né? Que não tem nenhum ser humano hoje que não tenha utilizado pelo menos uma vez na vida uma caneta Bic, né? É um negócio incrível, assim. Você já sabe onde eu quero chegar, né? A gente vai seguindo aqui na evolução, né, da escrita. A gente tem aqui a máquina de escrever, né, que a primeira foi inventada lá pelo Henry Mill em 1700 e pouco, né? É uma máquina bem primitiva, ela não parecia nada com isso que vocês estão vendo aqui, né? É, mas ela foi sofrendo alterações e melhorias de produto ali, né? Chegou um cara, um italiano, o Turri, né? E ele introduziu o teclado na máquina de escrever, né? Depois veio um outro cara lá, um americano, o Carlos Tuber, ele reinventou a máquina e tornou ela mais precisa, mais eficiente, né? Daí virou a máquina moderna, que é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui, né? E daí depois a máquina foi substituída pelo computador, né? Não só por uma questão de escrita ali e tal, mas por uma questão de tecnologia mesmo, né? Então, esse aqui não foi o primeiro computador. O primeiro computador, ele foi um negócio colossal, de 30 toneladas, lá tinha o tamanho de um quarteirão, né? Surgiu lá depois da Segunda Guerra Mundial, né? O ENIAC era o nome do computador. Só que, assim, a gente tem essa necessidade por coisas mais compactas, né? Então, um belo dia chegou lá a IBM, né? E lançou esse cara aqui, que era o IBM PC, em 1991, né? Foi o primeiro personal computer, né? Por isso PC ali, né? E essa necessidade por compactação, ela não parou aí, né? Daí veio o laptop lá da Compaq, que foi o primeiro mais ou menos na mesma época que eles lançaram, né? E daí surgiram inúmeros outros modelos de laptops, né? E a gente chega na fase atual aí dos smartphones, né? O smartphone que é basicamente um computador, né? Ao alcance das suas mãos aí, que cabe dentro do seu bolso, né? A gente chegou nesse nível de compactação de computador, né? Então, assim, por que eu contei toda essa história aí, né? Por que eu fiz toda essa retrospectiva aí basicamente porque todas essas maravilhas aí, todas essas inovações, né, da inventividade humana aí, né, foram ideias, né, para problemas que o homem tinha, né, e precisava solucionar esses problemas, tinha necessidades ali e precisou trabalhar em soluções, né, que acabaram inovando, acabaram transformando aí a história da humanidade, né? Então, assim, até aqui nessa questão da inovação, uma coisa que eu acho interessante pontuar é o seguinte, né? Assim como o design, as pessoas elas têm um pouco dessa incompreensão em design, a inovação também, né? Porque quando você pensa em inovação, normalmente vem na cabeça assim aquela coisa high-tech, né? Uma coisa sofisticada, quando na verdade a inovação é muito simples, ela nada mais é do que se transformar a vida das pessoas, né? Por isso que a gente fala muito em transformar a vida das pessoas em design, né? Então, assim, recentemente, né, tem esse termo, né, o Human-Centered Design,
que é um termo que está bem em alta hoje em dia. Assim, na verdade, existe mesmo um manifesto, né, um movimento em torno disso, que basicamente o que significa, né, o Human Centered Design? É você incluir a perspectiva do ser humano, né, em todos os passos do processo criativo do design. Né? Basicamente é isso. Então, assim, no meio dessa história toda, aí surgiu esse pessoal aqui. Tá? Quem que é esse pessoal aqui? A IDEO, tá? É uma empresa americana de design, é a maior empresa de design no mundo hoje, né? Eles foram fundados lá na Califórnia, no início dos anos 90 e tal, e eles revolucionaram o design, esses caras, tá? Eles criaram coisas aí que possivelmente você usa dentro da sua casa, né? Eles criaram vários produtos aí, né? E aí, esse senhor que vocês estão vendo aqui é o Tim Brown. Esse cara aqui, ele foi o primeiro a cunhar o termo design thinking, né? Pode-se dizer que ele foi um inventor do design thinking. Assim, ele também foi o mentor dessa frase que vocês estão vendo aí, o fale muitas vezes para ter sucesso mais cedo, né? Que hoje assim, tem gente que gosta de falar do jeito mais simples, né? O errar rápido e errar barato, né? Tudo deriva dessa frase desse cara aí, né? Esse cara aí, ele foi o fundador da IDEO, né? Ele foi também um dos CEOs lá ao longo da história da IDEO. Ele foi um dos grandes gênios do design, escreveu livros de design e tal, né? Então, no meio dessa história aí, eu queria contar um caso de um cliente que eles contam no livro deles lá, né? De Design Thinking, né? O livro do pessoal da IDEO, né? Que foi escrito pelo Tim Brown. É o caso da Shimano. Tá? A Shimano, acho que você já conhece, né? Aquela marca de bicicleta lá que fabrica componentes de bicicleta, né? Freio, câmbio de bicicleta e tal. E assim, eles eram muito focados em produtos de alta performance, né, para atletas e tal, né? E só que lá nos Estados Unidos eles não vendiam muito, né? Essa Shimano é uma fábrica japonesa, tá? E assim, lá eles queriam vender nos Estados Unidos, só que o povo americano lá, eles não têm muito esse hábito de andar de bicicleta, eles gostam mais de andar de carro e tal, né? Então, o que aconteceu? A Shimano chegou lá para a IDEO, contratou eles lá em 2004, né? E chegou mais ou menos com esse briefing aqui para eles, tá? Eles chegaram lá e falaram, ó, ajude a gente aí a criar uma bicicleta, né, sofisticada, que custe mais ou menos $1.000 aí e que encante baby boomers, né? Então, aqui tem um objetivo, claro, né? A bicicleta precisa ser sofisticada, né? Tem que ter algum grau de tecnologia e tal. Tem que ter ali essa restrição, né, de orçamento de $1.000, né? E encantar baby boomers. Os baby boomers ali no caso, né? Como esse case aqui é do início dos anos 2000, então os baby boomers tinham ali em torno de 50 anos. Os baby boomers são aqueles caras que nasceram lá entre 1940 até a década de 60, ali, 1960. Né? Bom, então, o que os caras fizeram diante disso aqui? Tá? Eles primeiro fizeram uma pesquisa, tá? Eles descobriram que 90% dos americanos eles não andavam de bicicleta. Tá? Isso já é meio claro, assim. Mas eles descobriram que essas pessoas, porém, eles gostavam de andar de bicicleta na infância deles. E eles tinham boas lembranças de quando eles tinham uma bicicleta. Né? E assim, eles não se interessavam muito também por bicicletas sofisticadas, aquela coisa toda que a Shimano fazia. Então, assim, diante disso aqui, eles tiveram um insight, né? Poxa, os caras, eles não andam de bicicleta, né? Alguns até tinham ali bicicletas lá encostadas na garagem, lá com o pneu furado, né? Mas tinham boas lembranças, andavam de bicicleta na infância, né? Então, que bicicleta que esses caras usavam na infância deles, né? Bom, aqui tem a Schwinn, né, que é a bicicleta, a marca de bicicleta, né, que era muito famosa nos Estados Unidos e até hoje eles vendem lá, né? É tipo a nossa Caloi brasileira aí, né? E isso aqui era um sonho de consumo da molecada na época, né? Essa bicicletona ali que esse visualzão retrô e tal, que na verdade assim é retrô hoje, mas na época tinha uma cara bem sofisticada, assim, então eles curtiam muito isso, né? E basicamente, eles se inspiraram na bicicleta Schwinn, né?
e criaram isso aqui, que é um estilo de bicicleta chamado coasting, né, que inspirado na Schwinn, bem simples, um visual retrô ali com, né, toda, né, simples, assim, sem aqueles cabos passando, sem o freio, o câmbio, né, inclusive a mecânica da bicicleta, ela lembra muito a das antigas, né, que o freio era no pé e tal, e isso daí foi um sucesso, né, isso daí foi um sucesso porque eles criaram uma coisa que fez sentido daí, né, para esse público, né. Eles até criaram uma questão aqui mais tecnológica e tal, eles inovaram aqui no sistema de câmbio da bicicleta, né, que era uma das requisições da Shimano lá, né. Eles colocaram câmbio automático na bicicleta, né, que à medida que você vai pedalando, vai ganhando velocidade, ela vai trocando de marcha, né. No final, esse câmbio acabou caindo em desuso e ficou o estilo, né, esse estilo coast, ele se consagrou, né, nos Estados Unidos e no mundo. Hoje, aqui no Brasil, também tem bastante dessas bicicletas aí. Se for lá na Decathlon, você vai ver que já vender lá e tal. Bom, aí a gente chega aqui, né, no Design Thinking. Como que esses caras eles conseguiam solucionar esses problemas, né, de maneira tão criativa, né, tão eficiente assim? Bom, o Design Thinking foi uma metodologia que o pessoal da IDEO colocou na gente. E a gente consegue destrinchar ela ali em alguns pilares, alguns princípios, né, que a gente utiliza para criar um bom design, né? Então, assim, o que seria isso aqui, tá? Tem a ver com você ter um entendimento do problema, né, um entendimento profundo, né? Você tem que problematizar o suficiente até você chegar numa solução, né? Então, bom, na real, assim, o pessoal da IDEO, eles não inventaram esses princípios que vocês estão vendo aqui, né? A prototipagem já existia, já era uma coisa antiga lá, na escola de design Bauhaus e tal. A ideação já é uma coisa mais humana mesmo, mas eles compilaram isso tudo em um método, tá? Então, assim, vamos falar sobre cada um deles aqui. Tá? O que é essa empatia, né, que os designers falam tanto, né? Cara, empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, né? Tem a ver com você vestir os sapatos do outro, né? Para você ver aonde que o calo aperta, né? Então, basicamente, nessa etapa aí de imersão, né, de empatia, você vai conversar com o usuário, você vai fazer entrevistas, você vai tentar entender quais são as dores que esse cara tem, né? Como que ele se relaciona com o seu produto, se tem necessidades ali que não estão satisfeitas ainda e tal. Você vai entender um pouco do perfil desse cara, né? Você vai também fazer algumas dinâmicas, por exemplo, sombra, né? Que é uma técnica que chama shadowing, traduzido aqui ele parece meio estranho, né? Meio estranho, sombra, né? Mas é muito simples, é nada mais do que você acompanhar o cliente, né? Você fica ali do lado dele, do lado do usuário, ali observando, né? Quais são as reações dele, quais são as emoções que ele demonstra quando ele está utilizando o seu produto, né? Então, assim, depois disso tudo, você vai ter um entendimento, né? Do que é o problema, né? E você vai ter... é importante, até coloquei aqui, sem preconceito, né? Você tem que ser uma espécie de terapeuta, né? Você tem que ouvir, né? Você tem que colocar de lado o seu ego. A gente que é mais da área técnica, assim, né? A gente às vezes cria soluções lá que na nossa cabeça elas funcionam lindamente, mas quando você vai testar com o usuário, a coisa vai errado, né? Então, a gente precisa criar soluções que sejam intuitivas para o usuário, né? Essa é uma das missões aí do design. Então, seguindo adiante aqui, depois que você fez toda essa etapa de descoberta ali e tal, né? Você chega nas definições, né, do problema, né? O que nós sabemos sobre o problema até agora, né? Então, ali você já vai ter várias informações sobre o usuário, você vai poder criar fichas de personas, né, onde você vai definir ali quem é essa pessoa, né? Quantos anos ele tem, qual a história de vida dele, né? Quais são os gostos, os interesses dessa pessoa. Aí você levanta a ficha do cara, né? E a parte de objetivos está muito atrelada ali, né? Por exemplo,
o briefing ali, né, no caso lá do projeto da Shimano, nós temos objetivos, ou você teria metas, né, no caso nós temos metas aqui para atingir, a gente precisa conciliar ali essas metas, né, esses objetivos com as necessidades do usuário, tipo uma balança, né, para a gente poder tomar as decisões, né. Então, basicamente, esses são os desafios que a gente tem aí no momento da definição, né. Bom, daí a gente chega em ideação, né? Ideação é o que o nome já diz. A ideação tem a ver com ter ideias, né? Então, é o momento que você começa a criar soluções ali para os problemas. Então, ter ideias é uma coisa assim que todo mundo tem ideia, né? Às vezes você tem aquele cara que é mais criativo ali, né? Só que tem que ter técnicas, né? A gente precisa ter técnicas de ideação, porque às vezes, assim, você pode estar naquele dia que você não está muito inspirado, né? Está num bloco criativo, né? Então, para esses momentos, tem algumas coisinhas que eu vou abordar aqui, né? Por exemplo, tem a técnica do what if, né? Você praticar o e se, né? E se isso, e se aquilo. Isso aqui é muito bom para você estressar fluxos, por exemplo, para você ver, né, possíveis cenários de erro, né? Tem a técnica aqui do yes and, que é tipo, vamos supor que você está num brainstorming lá, né? Daí o cara te joga uma ideia, daí você fala sim, e aí, o que mais, né? Você aceita a ideia da pessoa e você estimula ela a ir além, né? Para não parar ali o processo criativo, né? E daí tem os conceitos de convergir e divergir que eu vou falar mais adiante ali na apresentação. Então, aqui a gente tem também a questão da prototipagem, né, que o pessoal já está bem habituado aí com os protótipos lá do Marvel, do InVision e tal, né? Mas, na verdade, a prototipagem ela é muito simples. Você pode testar com papel, se você quiser um rascunho feito do papel ali. A ideia é você criar uma simulação muito simples do seu produto para a gente ganhar tempo, né? Assim, você pode fazer um protótipo mais elaborado, mais alto nível, ou você pode fazer uma coisa extremamente de baixo nível, né? Você poderia até criar storyboards ali, que são... storyboards são como se fossem historinhas mesmo, onde você simula, por exemplo, ali o usuário interagindo com o seu produto, né, uma ordem de quadros ali. E, né, tem que ser extremamente simples, porque se você falhar ali, você tem a chance de iterar em cima dessa falha rapidamente, né? Por fim, a gente tem a fase de teste, né, que ela tá muito relacionada com essa questão aqui da prototipagem, né, e é quando você testa com o usuário a sua solução, né, você vai testar para conseguir feedback ali, né, você vai ver quais são os impedimentos ali do produto, como ele está funcionando, se funciona, não funciona, né. Aí tem algumas técnicas ali para solucionar problemas, uma delas é o roleplay, né, que tem a ver com meio que você fazer um teatro, né? Você fingir que é o usuário ali e tal, né? Daí no meio desse teatro ali, as pessoas têm insights ali para resolver o problema. Só coisa assim que eu só gosto de fazer bastante, né? Eu sou um pouco mais tímido assim para fazer esse tipo de coisa, mas a galera gosta bastante de fazer, sabe? E de novo, né? Iterar rápido em cima do problema. Bom, então, assim, olhando toda essa figura que a gente viu aqui, isso aqui é um processo, é um método, ele é praticamente um método científico. Você tem que ser um cientista experimental, né, para você fazer o seu design ali baseado em evidências, né? Baseado você tem que basear suas hipóteses em pesquisa, né, e não em achismo, né? Por isso que esse método ele é muito importante, tá? Então tá, como que a gente aplica o Design Thinking? Aonde que a gente aplica, né? Quais são as áreas de aplicação do Design Thinking? Assim, a gente, quando pensa em Design Thinking, pensa muito em design, mas a grande verdade é que o Design Thinking ele pode ser aplicado em tudo, né? Ele pode ser no UX Design, no Interaction Design, em questões de tecnologia, de formação de cultura de times, marketing e tal, né? Educação, os professores podem utilizar as dinâmicas de Design Thinking dentro de sala de aula, né? Produtos e serviços, que é o nosso caso, né? Acima de tudo, negócios, né? Porque, assim, quando a gente fala de produtos e serviços, sempre está atrelado a uma estratégia, né? E a estratégia está atrelada ao negócio, né? Então, o Design Thinking, ele foi feito de designers para não designers, na verdade. Ele é muito feito, assim, para negócios mesmo, tá?
Aí tá, a gente está assim numa área bem teórica aqui do design thinking, mas eu queria mostrar para vocês também algumas dinâmicas de design thinking, alguns processos criativos do design thinking, tá? Tem bastante coisas assim, é, até divertidas, tá? Bem lúdicas que eu vou mostrar aqui para vocês fazer bastante sentido, tá? Tá, a primeira é o brainstorming, né? O velho brainstorming aí, que, quem é designer aí já deve ter feito muito, né? Eu já fiz muito brainstorming na minha vida. Quem trabalha em agência, por exemplo, faz muito brainstorming, né? O brainstorming é uma reunião ali onde as pessoas jogam uma porção de ideias, né? E aquela coisa, né? O melhor jeito de você ter uma grande ideia é você ter muitas ideias. Então, por isso que o brainstorming é muito bom, né? Só que ele tem um ponto fraco. O ponto fraco do brainstorming é que, assim, às vezes você tem aquela pessoa que ele é mais articulado, aquele cara que ele é mais vendedor, ele é mais persuasivo, né? E nem sempre tem a melhor ideia. Só que a ideia dele acaba prevalecendo sobre a dos outros, né? Então, para resolver essa falha do brainstorming, o pessoal inventou o game storming, né? O game storming ele nada mais é do que uma reunião, né, igual o brainstorming, né? Só que ao invés de ser uma coisa solta, assim, ele tem regras, né? Assim como um jogo, né? Um game tem regras, o game storming ele tem regras. São essas três regrinhas aí, de você ter um tempo para você fazer a atividade ali, ter recursos, né? Sei lá, um flipboard, ali, um quadro branco, post-its, caneta para você escrever, né? E um objetivo, né? Que você precisa fazer dentro desse tempo, tá? Então aqui eu colocar um exemplo aqui, como se a gente estivesse fazendo essa dinâmica. A gente não vai ter tempo de fazer a dinâmica aqui, mas eu queria dar uma ideia para vocês, né? Então, vamos supor que o nosso objetivo dentro de uma dinâmica dessas fosse ter ideias para melhorar a eficiência operacional da Delivery Center, né? E chover de ideias aqui, né? Assim, seria 5 minutos para escrever essas ideias em post-its, né? Aí no final dessa atividade, o pessoal ia sair com um calhamaço lá de post-its, né? Que a gente ia colocar num Kanban, né? Acho que aqui todo mundo está acostumado já com o Trello, com o Gira, né? Aquele conceito do Kanban lá e tal, né? Bom, como que a gente faria para organizar, então, essas ideias? Aí tem essa técnica aqui que chama car sort, né? Onde você pega todos os post-its lá que eles estão todos bagunçados, aí você vai organizar eles em categorias, né? Então, vamos supor que ali na nossa dinâmica a gente tinha lá, né, melhorias, ideias de melhorias para o app do entregador, né? Então, essas melhorias iriam lá na coluna de logística, por exemplo, a primeira coluna. Vamos supor que a gente tivesse ideias ali de melhorias para o app DPay, né? Então, esses iriam lá para a coluna de payments, né? Que é a nova spread que vai surgir aí, né? Então, é muito simples, a gente seguiria assim sucessivamente, né? Bom, estando com todas as ideias ali organizadas, aí qual seria o próximo passo, né? Para a gente decidir qual é a melhor ideia, tá? Aí aqui tem a técnica de dot voting, tá? Essa técnica ela é muito simples, ela consiste de você pontuar, né, utilizando aqueles post-itzinhos redondos verdes, né? Ou poderia ser até com caneta, se não tiver, não tem problema, né? Mas basicamente cada pessoa teria direito a 3 votos, né? E eles vão distribuindo esses votos nas ideias que eles mais gostaram, né? E no final a ideia que tiver mais votos é a ideia vencedora. Então isso dá um jeito bem democrático, né? Nem sempre a gente consegue fazer dessa maneira, mas sempre que a gente tem espaço, isso daqui ajuda bastante, né? Bom, no final lá da atividade, seria mais ou menos isso aqui que vocês veriam, né? Se fosse na vida real, né? Então, acho que você já deve ter visto várias vezes designers fazendo esse tipo de dinâmica e tal, né? Agora, vocês sabem que eles não estão fingindo que estão trabalhando aqui, né? Na verdade, eles estão num processo democrático, eles estão fazendo, né, uma votação, é um negócio importante. Essa foto aqui que vocês estão vendo é do escritório da Ideal mesmo, que a gente tem falado bastante aqui. Aí eu achei interessante colocar aqui para vocês também verem como que é o prédio deles lá, né? É bem curioso, assim, porque parece bastante com o nosso prédio lá da Protásio, né? Prédio coloridão e tal, com a fachada pintada. É um dos prédios que mais chama atenção lá na Avenida Protásio Alves, lá
Acho que a galera mais nova que não conhece ainda vai ter vontade de conhecer. Bom, eu acho que assim, a gente tem aqui algumas coisas mais de dinâmica, mais de teoria e tal, e eu queria também falar um pouquinho sobre processos de pensamento de design, né? A gente tem aqui a questão do mindset criativo, né? Quando a gente fala de criatividade, isso está muito relacionado com o pensamento, né? Quais são os processos cognitivos ali de solução de problema? Você tem assim aquele raciocínio que é mais lógico, mais matemático, analítico, mais procedural, assim. E por outro lado você tem também aquele pensamento que é mais abstrato, né? Mais intuitivo, mais artístico até, né? Então os dois são importantes dentro do design. A gente busca encontrar uma combinação dos dois, tá? Dentro do design thinking tem um conceito que chama divergent thinking, né? O pensamento divergente. Esse aqui é um tipo de pensamento muito criativo, tá? Que onde você tem um monte de ideias, é basicamente aquilo que as pessoas praticam ali em reuniões de brainstorming, né? Onde todo mundo vai soltando um monte de ideias loucas ali e começa a criar combinações bizarras, inesperadas, às vezes surgem soluções mesmo dessas ideias, né? Então esse método de pensamento ele é bem flexível, né? E ele é muito valorizado dentro do design thinking, né? Especialmente porque as pessoas trabalham em times ali. Não só no brainstorming acontece o pensamento divergente. Às vezes a gente está em reuniões de produto, né? Onde você expõe ali um problema que está acontecendo ali, né, no seu dia a dia. De repente um membro de outra squad vai lá e te dá uma sugestão e de repente você acha a solução para o seu problema, né? Então, existem várias maneiras de você praticar o pensamento divergente. Tá? E o oposto do pensamento divergente é o pensamento convergente, né? O convergent thinking, né? Que daí ele já é um pouco daquela pegada mais lógica, mais linear, né? Um pensamento mais passo a passo, mais analítico. E ele é sempre mais focado em obter a melhor ideia, né? Ele sempre foca naquela ideia perfeita, né? Por conta dele ser mais sistemático, ele é um pouco mais tradicional, dificilmente surgem ideias extremamente inovadoras e disruptivas, né? Até por isso eu coloquei essa ilustração aqui do pensamento mais dentro da caixinha, né? Então, assim, a diferença básica entre esses dois caras é que o pensamento convergente ele é focado no porquê, né? O linear ele é focado no porquê, enquanto que o pensamento divergente ele é no porquê não, né? Por que não fazer desse jeito? Por que não fazer daquele outro jeito? Né? Você pode acabar indo para um outro nível. Né? Então, basicamente, né, o pensamento convergente ele filtra ideias e busca a melhor ideia de todas. Né? O pensamento divergente ele cria muitas ideias e combinações dessas ideias. Tá? Aqui tem um outro conceito de pensamento, né? Que é o lateral thinking, né? Ele é bem parecido com o pensamento divergente, né? Porque assim você utiliza um pensamento não convencional, não tradicional, né? Livre de amarras, né? Parecido com o divergente, exceto que você consegue praticar ele individualmente, né? Você não necessita de dinâmicas de grupo e tal. Então aqui tem um exemplo que eu acho bem divertido de mostrar, vai ficar muito claro para todo mundo, que é o Nine Dots Puzzle. Acho que alguns de vocês já devem ter visto esse puzzle aí, que foi inventado por um pessoal de consultoria empresarial lá na década de 80, né? Onde eles propunham ali para as pessoas, né, resolver a seguinte situação, né? Com, no máximo 4 linhas, você precisa passar por todos os pontos do puzzle, né? E daí, por conta das pessoas elas terem esse pensamento mais tradicional, mais linear, esse é o tipo de situação que acaba acontecendo. O cara ele tenta passar ali, né, ele faz a caixinha, ele faz o quadradinho, e daí o pontinho do meio ele não é atravessado pela linha, né? Ele tenta de outro jeito, ele tenta passar pela linha pelo pontinho do meio, mas daí o pontinho de fora fica de fora, né? Isso é porque, né, pensamento tradicional. Se você for utilizar o lateral thinking aqui, que é o pensar fora da caixinha, né, ninguém disse para você que você não podia sair para fora da caixinha, né? Você começa a linha lá de fora, você com 4 linhas você consegue passar por todos os pontos, né? E daí surgiu o termo think outside the box, né? Que é o pensar fora da caixinha. Tá?
Então, um pensamento não convencional, livre de amarras e inovador, né? Muito importante aí para o design ter esse tipo de mindset, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Esse aqui é um pouco mais simples, acho que você já sabe onde eu quero chegar aqui, né? Mas basicamente aqui, se você utilizar o pensamento tradicional, se entregar um puzzle desse para o pessoal aí, provavelmente a primeira coisa que vocês vão fazer é isso aqui, né? Vão tentar encontrar ali a saída do labirinto, né? Você poderia fazer de outras formas, né? Você poderia encontrar o menor caminho entre eles, sei lá, né? O cara podia bloquear e fazer isso aqui, né? Mas se você utilizar o lateral thinking, você poderia muito bem fazer isso aqui, né? Qual é a menor distância entre os dois pontos aqui? É você fazer uma linha reta, né? Tipo a teoria do buraco de minhoca lá, né? Aí você diz, isso aí é preguiça, né? Isso daí é pegar um atalho e tal. Na verdade, no design, a gente precisa usar a inteligência, né? A gente precisa ter uma pegada mais de hack, assim, né? Porque se a gente, principalmente a gente que está trabalhando aí com produtos e negócios e tal, se a gente não utiliza esses hacks, esse tipo de pensamento, os competidores não vão fazer, né? Então, é bem importante. Aqui eu queria deixar para vocês um meme, tá? Que ele é bem autoexplicativo, tá? Ele tem muito a ver com isso que eu acabei de mostrar aqui, né? de pegar atalhos ali e tal, né? Assim, se nós não criarmos esses atalhos para os nossos usuários, eles mesmos vão criar. Então, acho que não tem nenhuma proibição, você não precisa ir por esse caminho de querer criar as soluções perfeitas, né, fazer a calçadinha todo bonitinho. Você tem que focar em fazer aquilo que entrega valor ali, né, para o usuário, né? Por isso que o design thinking ele é muito importante para te ajudar a pensar fora da caixinha e tal. Bom, aqui por fim eu queria deixar uma recomendação de leitura para vocês, tá? Esse aqui é o livro Design Thinking, que foi escrito lá pelo Tim Brown, que eu comentei aqui na apresentação, né? Tem vários cursos de Design Thinking, tem vários outros livros de Design Thinking, mas eu acho que a fonte mais confiável de informação é aquela, né, direto da fonte, aquela que o criador ali. Tem alguns outros livros, né, também de Design Thinking para serviços e tal, mas acho que vale a pena começar por esse, que é o primeiro de todos, né? E tem um outro livro que eu acho bem interessante, assim, vocês viram que eu gosto bastante aí sobre essas questões aí de ciências da cognição, aquela coisa de utilizar a psicologia no design, né, o método de pensamento. Isso é uma coisa que é muito abordada lá no psicologia comportamental, né? Eu tenho esse cara aqui, o livro se chama Hooked, tá? Escrito pelo Neil Ayers. Esse cara, ele é um acadêmico e ele é muito focado em produtos, né, esse cara. E ele escreveu esse livro que é um best-seller lá do Vale do Silício, né? E que fala muito sobre essa questão de você utilizar mecânicas de engajamento, né, para você criar o hábito nas pessoas, né? Criar produtos que as pessoas amam utilizar. Então, dentro desse livro aqui tem alguns casos que ele cita ali, né, do Twitter, do Facebook, como que esses caras fizeram para engajar tanto as pessoas, né? Não foi por acaso, não foi por acidente, tá? Existem mecânicas ali. E por fim, né, para quem quer fazer um curso, aí tem esse curso que ele é online, né, do próprio pessoal da IDEO e por coincidência aí, né, ele foi lançado nessa semana, tá? De graça lá pelo pessoal da, quer dizer, ele estava lá à venda, mas eles colocaram um cupom agora que você pode fazer o curso de graça, né? Então, basta usar esse cupom APR 2020 que está aqui embaixo, entrar nesse link lá e pegar, corre lá porque eu não sei por quanto tempo vai ficar, né? O curso vai ficar por tempo limitado. E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a todo mundo aí por ter comparecido aí. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, né? A gente vai procurar fazer outros workshops como esse daí. A gente precisa que mais voluntários apareçam aí para fazer esses workshops. Então, quem quiser fazer, sinta-se livre, é só conversar com a gente aí e a gente organiza. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, galera. Opa!